pouquinho de você, fala um pouquinho da história da editora, a sua história na editora. Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, então, primeiro eu quero começar te agradecendo, falando, parabenizando pelo trabalho, porque trabalhar dedicado também a livros no nosso país é muito difícil, né? Porque a gente vive num país onde, eu acho que de alguma forma, culturalmente a gente precisaria valorizar mais o livro. Mas eu acredito muito que esse movimento ele está crescente, muito crescente, né? Uma conversa que eu tive com a Eliana Alves Cruz, ela vinha me falando dessa medida, né? Que o livro é medido por aquilo que as grandes livrarias vendem. Mas, na verdade, a gente tem um movimento de pequenas editoras, a gente tem um movimento de muitas feiras, a gente tem um movimento onde muitas pessoas têm ido e estão à procura de livros, né? E aí à procura de temas e assuntos variados. Quero começar dizendo assim, Desculpa também que eu fui pedindo para você se apresentar e esqueci de agradecer, né? Para mim, assim, obrigado porque está cedendo o seu tempo. Sei que a gente está num corre aí danado, tentando se reinventar todo mundo, né? Porque o mercado está muito difícil. E assim, pô, muito obrigado mesmo de você ter aceitado trocar essa ideia, né? Dispor do seu tempo aqui para a gente poder estar falando desse tema. Obrigado mesmo, irmão. Não, eu que agradeço e quero te falar o seguinte, é importante a gente parar para poder conversar, falar sobre essas questões, porque como você mesmo falou, né, a gente que tem uma editora pequena, que também trabalha com várias outras frentes, a gente tem que se reinventar nesse momento, né? Sou professor, estou dando aula de casa, então além dos trabalhos da editora, tem mais esse trabalho em casa e tem 2 filhas, e aí você tem que monitorar também o estudo. E para mim, desde que começou a quarentena, eu estou fazendo lives. Mas sempre fazendo live como mediador, nunca como entrevistado. E hoje, eu fiquei pensando, caramba, eu conversei com tanta gente legal. Eu falei com o Rodrigo França, falei com a Eliana Alves Cruz, falei com Priscila e Ana Mo Soares, que você conhece bem, sim. Priscila Cruz, autora. Falei com tanta gente bacana. Da sua editora, né? Autoras da minha editora também. Uhum. Eu fiquei pensando, mas será que como entrevistado eu tenho tanta coisa bacana? E eu vou me esforçar para tal altura. Né? Então, a minha história com o livro, Pedro, ela começa... quando você quiser me interromper, você pode me interromper, tá? Não, é porque dos vícios, né? Que você falou. Antes você estava do outro lado, né? E a gente... Isso. Então você me convida também, a gente faz uma com a galera. Legal. A minha história com o livro, Pedro, ela começa muito cedo. Minha mãe, professora de língua portuguesa, amante da literatura, e desde cedo a gente sempre ali envolvido com livros, né? Os livros que ela trabalhava com os alunos dela, os livros que ela comprava para a gente, os livros dela. E aí a literatura, para mim, ela surge num momento assim, onde eu estava lá para os 12, 13 anos, buscando algumas coisas, algumas referências para a minha vida. Estava buscando me encontrar, por exemplo, na TV, como um menino negro, um adolescente negro. Eu buscava me encontrar na TV, buscava me encontrar nos super-heróis, nos desenhos animados, e não me via. Aí um belo dia, eu encontro em cima da mesa da minha mãe um livro chamado O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. E esse livro eu começo a ler, até que eu chego na história do Capitão Rodrigo, no certo Capitão Rodrigo. E aí eu me apaixonei por aquele personagem, porque lá no comecinho daquela história, o Érico ele vai estabelecendo uma trajetória para o Capitão Rodrigo e não descreve o Capitão Rodrigo fisicamente. E aí eu comecei a achar que eu era o Capitão Rodrigo. Olha que coisa louca, cara. E dentro desse contexto todo de ir lendo e ficar absorvido pela história, pela narrativa do Érico Veríssimo, hoje eu sei que talvez nem fosse um livro ainda para a minha idade, eu tinha ali para os 12, 13 anos. E aí, até que lá, finalizando a história, ele faz uma descrição de quem é o Capitão Rodrigo fisicamente, e aí eu percebo que o Capitão Rodrigo não tinha nada a ver comigo fisicamente. Mas durante o período que eu estava ali lendo aquela história, aquilo me alimentou muito. E aí, ali, eu resolvo que eu queria escrever. Ali eu resolvo que eu queria ser escritor.
E aí eu venho numa busca, entro na faculdade de jornalismo, no ano de 97, depois eu faço letras, e aí começo a dar aula, e junto a isso eu começo a escrever, né? E aos 22 anos, me aventurei a escrever um romance. Rede pública, Pércio? Rede pública. Você dá aula na e rede aí, pública? dou aula na rede privada e rede pública. Municipal. Aqui do Rio, né? Aqui do Rio de Janeiro, isso. Uhum. E aí eu me aventuro a escrever, e aos 22 anos eu escrevo um livro, né? E aí busco uma editora, e aí não tinha editora, ninguém queria o meu livro. Aí eu encontro um cara que diz assim, eu posso lançar o seu livro. E aí eu pego meu livro e dou na mão dele. Quando eu dou meu livro na mão dele, marco um lançamento, cheio de amigos. Ele chega no lançamento com o livro todo capenguinha, todo soltando, e aí meu pai, minha mãe, meus irmãos colando o livro, e hoje minha esposa Mariana, na época era namorada, a gente colando o livro para vender para as pessoas. E eu tenho um retorno muito legal, mas um retorno ali de família, de amigos, né? Então, assim, eu acho que a minha trajetória começa aí. Ela começa na busca por entender a nossa língua, na busca por entender por que eu era fisicamente tão diferente daquelas pessoas que eu frequentava. Eu estudava em escola que eu era o único negro, eu e mais um, né? Então isso contribui também para a minha busca por esse entendimento do que eu queria fazer e do que eu queria trabalhar. Aí, mais para frente, surge a questão da editora, né? A editora é um sonho. Por quê? A editora é um sonho porque eu sempre quis lançar os meus livros, e depois eu começo a entender que tudo que acontece na minha vida em relação à literatura tem a ver com a minha busca da minha identidade, né? E aí eu chego nos meus irmãos e a gente começa a conversar. Eu digo, eu quero criar uma editora que dê protagonismo para os autores e autoras pretos e pretas, que a gente possa militar a partir disso e que a gente possa, além de publicar o livro de outras pessoas, mandar a nossa mensagem nesse mundo, que é tentar que a gente viva num mundo melhor, num mundo sem racismo. Então eu acho que a nossa editora dá uma contribuição para que autores pretos e pretas tenham a sua narrativa também, possam contar as suas histórias. Não sei se eu falei muito. Mas a Conexão 7 ela não é uma editora exclusiva para autores negros e negras, né? Não é. Mas a Conexão 7, ela obrigatoriamente, todo autor que não é negro, que vai lançar com a gente, ele tem que entender que é uma editora gerida por 3 negros, né? Eu, meu irmão Hudson e minha irmã Priscila. E eles têm que saber qual é a proposta da nossa editora, né? A gente faz muitos trabalhos de coletânea. Ano passado, a Priscila organizou um projeto chamado Identidade, que a gente lançou um livro Alma, um livro escrito por 18 autoras negras. Esse ano, dando seguimento também ao projeto Identidade, a gente está lançando esse livro aqui, não sei se dá para ver direitinho, que é o Vozes da Resistência. Isso, organizado pela Priscila. Em 2018 foi lançado um livro de poesia. Aqui também são 18 mulheres que escrevem, fazem narrativas e que contam histórias predominantemente negras, né? Contam das suas realidades, contam da realidade dos seus pais, da sua vivência, dos seus encontros, né? Algumas mulheres falam da solidão da mulher negra. Então, até hoje a gente lançou 62 livros. Desses 62 livros, nós lançamos 51 autores negros, né? E todos os autores que não são negros sabem e entendem qual é a editora que está entrando, e a gente compreende o projeto, identifica, todo mundo sabe exatamente o que está fazendo, qual é a editora que está procurando. Isso fica bem claro na nossa conversa. Então, a gente não fecha a porta para ninguém, mas a gente tem a nossa linha de editorial, tem a nossa proposta, que é a proposta para dar visibilidade, ajudar a contribuir à visibilidade dos autores e autoras negras. Sim. Acho muito legal isso, Pércio. Eu estou te perguntando, né?
Até porque eu entrevistei aqui, conversei com uma pessoa, né, com uma autora sua, que eu gosto muito dela, né? Acho o trabalho dela na escola fantástico, é a Priscila, né? Priscila Cruz. Isso. Acho, inclusive, ela lançou um dos lançamentos dela, né? Você organizou junto com a gente na Flip, né? Sim, foi Ouvi Chover Poesia na Flip e também na Bienal. Na Bienal, isso, né? Você teve o espaço de lançá-la, né? A Priscila, inclusive, ela, por coincidência, ela é casada com o marido dela, né? Estudou comigo na faculdade de Geografia e a ilustradora dela, a Camila, foi da minha sala, né? A Camila, sim, é uma ilustradora negra, né? Agora, bacana, tá tudo em casa. E uma coisa que eu acho que é bacana, né? Eu puxei esse assunto, eu tô lendo um livro que é esse aqui da Manuela Dávila, se chama Revolução Laura. É o livro que ela conta a história dela, conta a história do nascimento da filha dela, né? Da Laura, até o período da campanha presidencial. E ela fala muito no livro, ela vai falando em pontos, né, sobre a questão das pessoas, porque assim, a política, ela é um ambiente muito masculino, né? Duro, masculino, de homens brancos, héteros, né? E ela, quando a primeira foto dela que viralizou, e né, que foi assim meio que um escândalo, foi meio acaso, porque ela estava muito no olho do holofote. Ela era uma das deputadas mais votadas do Brasil, era a deputada, inclusive, mais votada proporcionalmente, né, do nosso país. Aí ela era franca favorita para ser prefeita em Porto Alegre. Ela não quis ser candidata porque ela queria engravidar. O projeto dela é engravidar. E as pessoas acharam que loucura, acharam que ela não ia ter mais oportunidade e ela não foi. Ela desistiu de ser uma deputada federal, candidata a federal, porque ela ficava muito em Brasília, e ela foi candidata a deputada estadual. Todo mundo achou que ela ia se apequenar também nessa história, né? E aí, um dia, na Assembleia Legislativa, ela foi flagrada, né, numa comissão, na reunião de uma comissão, dando de mamar para a filha dela. E aquilo, né, viralizou, não sei o quê, e as pessoas interpretavam de diferentes maneiras. Uma delas, né, chegou-se ao ponto, por exemplo, de que aquilo não era um local de amamentar. Como se a criança pudesse ficar com fome e esperar ela estar no momento, né, para poder, porque as pessoas poderiam, sei lá, né, não ver o peito dela. E aí ela fala muito assim dessa questão do lugar de fala e mudar também o ambiente, né, daquele coisa. No caso dela aqui, ela fala mudar o ambiente da política, que é um ambiente muito de homens héteros, né, aquela coisa já mais normativa. E eu queria que você falasse, você com o projeto da Conexão 7, eu entendi que mesmo não sendo um projeto exclusivo para negros, né, autores negros, ele é um projeto que quando você, mesmo lançando um autor branco, você está dialogando com ele, que aquela ali é uma editora que ela tem um perfil, né? Perfil feito por quem? Pelas pessoas que tocam ele. Você, a Priscila, o Hudson, etc., né? Que são os sócios, os outros autores, porque também os outros autores acabam fazendo parte da editora também, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre mudar o seu meio, sobre mudar a literatura. Assim como a Manuela fala, né? Que ela escreveu esse livro para tentar mostrar para as pessoas, naturalizar o fato, né, de uma criança na política, naturalizar o fato de uma mulher. Eu queria que você falasse isso. Como é que a gente poderia naturalizar mais os escritores negros dentro, né, da literatura que ela é tão elitista, talvez até mais elitista do que a própria política? Porque na política as pessoas, né, ainda têm uma representatividade. Na literatura, às vezes a gente vai fazer uma ação, por exemplo, uma vez eu estava você conhece as libertações de livros, né? O projeto que eu faço. Sim. Eu fui fazer uma libertação de livros somente com livros de mulheres, no período, né, do 8 de março. Ô, Pércio, vou te falar, foi dificílimo arrumar livros, porque mais de 80% dos escritores são brancos e homens brancos, né? E aí, assim, era dificílimo. Como é que você acha que a Conexão 7 pode atuar para estar mudando esse perfil da literatura brasileira? Bom, antes de te responder, a Lu Oliveira perguntou se a gente tinha livros infantis que estivessem ligados à questão do negro. Ó, esse aqui é o livro Luzia. Esse livro aqui é o livro do Igor Gonçalves. Mostra o que devemos sempre conhecer nossas origens para entendermos quem realmente somos. Né? Aqui, ó. Luzia, então, foi um livro lançado pela editora Conexão 7, um livro infantil imperdível. Vamos lá. Eu adorei a tua pergunta. Adorei a tua pergunta, porque essa pergunta
ela está o tempo inteiro em consonância com a história do negro no Brasil, né? O negro, ele não faz parte da literatura brasileira, ele é também a literatura brasileira. Se a gente for observar, a gente tem uma trajetória de histórias fantásticas com Teixeira e Souza, com a Maria Firmina, e aí depois a gente tem um dos mais importantes que eu só descobri que era um escritor preto já na faculdade, que é Machado de Assis. A gente tem o Lima Barreto e todas as suas vertentes. As elites, inclusive, tentam tornar mais palpável, mais branquinho, né? Tem um pouco isso também, né? Com Machado. Então, tudo isso faz parte desse processo de embranquecimento que o Brasil desejou ter em várias etapas da sua história. Então, a questão com o negro, ela começa com a dificuldade da escolarização, né? Uma das leis que saiu em 1852 dizia o seguinte, 1872, o homem preto, mesmo liberto, não pode frequentar a escola, né? Nesse contexto, a gente tem uma estrutura de um povo que ajuda a construir um país na força do seu trabalho, na força da sua estrutura, na força das suas mãos, da sua arquitetura. A gente já tem um povo que é rechaçado quanto à questão do crescimento, porque a escola é um lugar onde as pessoas frequentam para que no futuro possam desenvolver algumas atividades. Ponto. Então, isso acontece na comunidade carcerária, por exemplo. Desde lá, naquelas leis, da lei da vadiagem, a lei do capoeira, a comunidade carcerária era para ter um homem preto encarcerado. Aí depois, hoje, a gente observa a nossa sociedade e a cor da comunidade carcerária, a cor ainda é a cor preta. E se você observar as grandes guerras, as grandes catástrofes, as grandes mortes de toda a história, você não tem um homem preto envolvido nesse contexto, porque o homem preto nunca teve poder. Eu morro de rir quando falam assim, racismo reverso, porque como é que pode ser um racismo reverso se a gente nunca teve poder, se a gente nunca teve capital, se a gente nunca teve cargos aqui no Brasil, cargos influentes na política? E assim também acontece com a literatura. Existe uma tentativa de um processo de apagamento da história do negro, e esse apagamento ele é construído desde lá do período do Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, até nos dias de hoje. Por que eu te falo que é importante a gente ter uma editora onde a filosofia seja um editorial, onde a gente possa dar protagonismo, dar voz para os autores negros, mas não trabalhar só autores negros? Porque a gente precisa, Pedro, acessar alguns lugares que só os autores brancos acessam. Eu tive a felicidade de escrever esse livro aqui, ó. Separei uns livrinhos para ir mostrando e fazendo a propaganda. Vamos lá. No decorrer. Eu sei as histórias que mais ninguém sabe. Esse livro conta a história do Cartola. Só que não é o Cartola que todo mundo conhece. O Cartola que todo mundo conhece é um grande ídolo, um dos maiores compositores mundiais. Ele era um cara que fazia samba com jazz. Esse Cartola todo mundo conhece. Mas eu tive a oportunidade ali de ouvir a história do Cartola narrada pelo filho dele, e a gente diz que esse livro é o livro do Cartola da porta da rua para dentro. Né? Se eu estiver falando muito, vocês me corrigem, que eu gosto mais de ser entrevistador do que entrevistado. Então, nesse contexto, quando a gente traz um autor branco para lançar na nossa editora, eu acompanho esse autor branco em vários lugares onde ele vai lançar. E aí eu chego lá, eu mostro que tem uma editora, que tem uma mulher preta como presidente, que é a Priscila Mina, que ela é pensada todo o seu design de imagem pelo Hudson, que é um homem preto, que tem como editor o Pércio, que é um homem preto. Então, eu consigo acessar alguns lugares que, se a gente comunicar só para o nosso grupo, talvez a gente não consiga estar nesses lugares. Então, eu vinha falando para você do livro do Cartola, eu sei. Eu fui lançar esse livro em Copacabana. Claro que não foi pelo Pércio, foi pelo nome do Cartola.
no Hotel Atlântico, se eu não me engano. Hotel Atlântico. E aí, quando a gente chega lá, no salão, o salão devia ter mais ou menos umas 200 pessoas. Eu, Priscila e Hudson, nós éramos os únicos pretos daquele lugar. Então, essa é a importância da gente estar em determinados lugares onde existam brancos. Por quê? O branco tem que saber, e aí eu falo com muita tranquilidade, falo com muito afeto também, porque eu não quero que você e quem não é negro que esteja ouvindo ache que isso é algum tipo de agressão, mas o branco tem que saber que ele tem uma participação importante nessa desconstrução que existe, uma participação importante na construção que existe da imagem do homem preto e da mulher preta. Pedro, o meu corpo é um corpo de um possível agressor, de um possível violento. O meu corpo é um corpo que faz com que as pessoas estejam ao meu lado e segurem a bolsa. Quando eu ia sair, e aí eu não falo em nome do Perso, eu não falo individualizando nada. Eu sempre falo no coletivo, porque eu represento muitas pessoas estando aqui conversando contigo agora, essa oportunidade que você tá me dando. Eu falo no nome de um coletivo porque o meu corpo é o corpo que faz com que alguém se distancie por medo. E isso é criado historicamente. Então, historicamente, a gente tem a cada 23 minutos um homem negro que morre no nosso país. Essa questão, então, de você abrir a tua editora para que outros autores, que não sejam só os autores negros, entrem, é para que todo mundo possa perceber que a gente, embora exista um lugar de fala, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa dar luz para isso. Então, por exemplo, a Priscila Cruz, que você conhece bem, quando a Priscila Cruz aceita, ou ela procura uma editora que tem 3 pretos na gestão, ela já sabe o que significa ela ser uma mulher branca, loura, editando um livro numa editora de pretos, você entende? Uhum. Então, isso para mim é muito simbólico, por isso que o tempo inteiro os nossos projetos eles são voltados para isso, a nossa militância, através da nossa editora, é essa. Porque se historicamente o Brasil apaga o homem e a mulher negra em todos os seus conceitos, na literatura também. Existe uma pesquisa que diz o seguinte, foi procurado, essa pesquisa é de um pesquisador da UNB, me fugiu o nome agora, talvez ele tenha passado num processo como esse que você passou de procurar autores para fazer uma pesquisa para tentar identificar qual era essa questão que distanciava o escritor e a escritora preta da literatura. E aí, ele, dentro da pesquisa dele, ele pesquisou 6.000 títulos, nesses 6.000 títulos, 91% era de homens brancos. E aí você tem um percentual restante para as autoras, e aí o homem e a mulher preto e preta ficavam encaixados ali em menos de 2%. Entendeu? Então eu preciso que outras crianças conheçam autores pretos. Eu preciso que outras crianças saibam da sua história. E essa história é importante que ela tenha vários ângulos para que possa ser narrada. Por exemplo, se você pega hoje uma novela como foi Sim a Moça, por exemplo, estou chutando aqui, se aquela história hoje pudesse ser recontada por um outro escritor, um escritor preto, talvez, ou com certeza, a história ela fosse diferente. Por quê? Porque ela teria uma outra narrativa. Então, é muito importante que o escritor preto seja valorizado. E essa é a nossa luta com a nossa editora. Concordo muito, Pércio. Concordo muito e acho... eu, particularmente, tenho tentado conversar muito, né, sobre esse tema com algumas pessoas. A Tia Lu, por exemplo, que está falando aqui, eu quero mandar meus textos para essa editora, uma professora... Pode mandar, Tia Lu! Gente boníssima. Um beijo. Gente boníssima, tu vai se amarrar e conversar com ela. Fantástica, cara. E a gente lança muitos professores da rede municipal. Pretos e não pretos. Tu vai gostar muito. E aí, assim, uma coisa que eu acho que é importante falar também, ô Pércio, porque é o seguinte, eu acho que, primeiro, é o seguinte,
eu não tenho que, para me solidarizar, para me colocar, para mim ter empatia, me colocar no lugar do outro, eu não preciso ocupar o lugar de fala do outro, né? Isso é uma coisa que é fundamental. Eu não... eu acho que as pessoas, às vezes, confundem muito, né, essa coisa do protagonismo, tudo, com a empatia, né? Acho que a gente tem que ser empático. E uma das formas que eu vejo, né? E aí, assim, já mais a minha leitura de gestor, tá? A leitura de quem está trabalhando na gestão. Porque o seu papel, você vai discutir muito o autor, né? Você vai discutir o lançamento do autor, que eu acho que é fundamental a gente ter uma nova geração de escritores e escritoras, né, no nosso estado, no nosso Rio de Janeiro, principalmente autores e autoras negras, né? Só que o meu lado enquanto gestor, porque você é o mercado, o meu lado como gestor é pensar no seguinte: essas pessoas, não basta elas escreverem, elas precisam ser lidas. Elas precisam, a leitura precisa ser mais democrática. E onde justamente nós temos os principais, os piores índices de leitura, são justamente naqueles lugares que a pobreza é maior, que a oferta de equipamentos culturais é menor, que você não vai ter livraria, que você não vai ter biblioteca. Ou seja, então a tendência sempre é as desigualdades se acentuarem. E se o Estado não tiver ações de incentivo à leitura, de democratizá-la, né, e de trabalhar para que seja diferente em gerações futuras, vai continuar sempre sendo a mesma coisa. E a gente não quer, né, promover uma nova galera de escritores e escritoras negras para falar somente para uma pequena minoria que lê, né? Então, o que a gente precisa também, e aí, né, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, sobre ações da Conexão 7, ações da editora, para furar um pouco, às vezes, essa bolha somente essas pessoas que leem. Como é que você vê, você enquanto mercado, porque assim, eu não tô, o meu papel hoje, né, é o entrevistador, que você está acostumado aqui, quando você me chamar, eu posso falar do nosso papel. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, o que vocês veem para criar uma nova geração de leitores. Eu não sei se você deve conhecer ela. Eu pego essa fala muito da Susana Vargas, da Estação das Letras, né? Uma vez a gente fez um encontro, você estava presente nesse encontro, que foi um encontro de escritores lá na Biblioteca Parque. E ela estava falando, né, para os escritores, ela falou assim, a gente tem que criar, para além de uma nova geração de escritores, temos que criar uma nova geração de leitores. Porque, infelizmente, os baixos índices de leitura faz com que a gente tenha um povo dominado, faz com que a gente tenha um povo, né, que seja excluído da maioria, né, dos questionamentos. Então, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu olhar disso também, de como a gente pode, né, da importância da democratização da leitura para uma nova geração de escritores e escritoras negras. Muito boa pergunta, e a pergunta é dura. É dura. Porque, primeiro, a gente tem que pensar que seria muito importante que a educação fosse pensada de uma forma democrática. Né? Sim. E hoje a gente observa que não existe esse pensamento. O que me parece que a educação, e aí eu estou dentro da educação, e vou falar aqui como rede pública, me parece que muitas coisas da educação não são feitas para protagonizar o livro, para protagonizar um estímulo de um livro. Eu dou aula na rede privada e aí ensino médio, e aí a gente trabalha os grandes clássicos. Toda vez que eu vou, e eu conheço vários professores que fazem isso, toda vez que a gente vai introduzir um grande clássico, a gente tem aquela primeira aula, a aula inicial, onde você vai falar daquele autor, onde você vai falar daquele texto. É como se você estivesse ali dizendo para o teu aluno, desculpa, que é importante que ele esteja ali em contato com aquela obra. Né? Então, são pequenas ações que os professores fazem, professores de sala de leitura, que fazem um trabalho muito sério na prefeitura. Agora, a gente entende na Editora Conexão 7 que, além de editores, a gente faz um trabalho de produção cultural. Uhum. Como? A gente junta... Onde chamarem a gente vai sem distinção. Vou te dar um exemplo. Geralmente a gente faz lançamentos na Zona Norte, no centro, onde a gente tem os nossos lugares de lançamento. Mas onde o autor convida a gente para ir, a gente vai. E aí nós tem uma autora chamada Verônica Cunha, que lançou com a gente um livro Coração em Palavras. Não entendi. Verônica Cunha. Verônica Cunha. Que lançou com a gente o livro Coração em Palavras. Essa não chegou a lançar com a gente junto, não, né?
com a gente lá, não lançou não, né? A Verônica Cunha foi com a gente na Flip, foi. Foi na Flip? Esteve lá com a gente na Flip, foi no dia que nós lançamos cartas para Marielle, ela estava lá com a gente no palco, falando sobre o livro dela. Ela é moradora do... Que teve aquela passeata. Foi, cara. Né? Os bolsominions, e a gente lançando cartas para Marielle. Aquele dia foi um dia local. A gente lançando o livro, os caras do outro lado da praça, com fogos, com palavra de ordem, com carro de som, e a gente ali, sem saber muito bem o que fazer, aí tiramos a Aniele, né? A Aniele, irmã da Marielle, ela foi para um determinado lugar para ficar em segurança, e a gente esperando acabar o movimento, mas no fim deu tudo certo. Ficou meio esvaziado, porque muita gente com medo ali do conflito, né? Mas então eu estava falando da Verônica. Isso. Verônica vira para a gente e diz assim, olha, eu queria lançar o meu livro em Queimados. E para a gente era um desafio, porque a gente nunca tinha lançado o livro na Baixada. Chegamos em Queimados, era numa praça onde tinha um espaço cultural de uma telefonia, ao redor, assim, várias casas simples. E aí, quando a gente foi para um sarau, olha, teve violino, saxofone, recital de poesia, teve dança, teve canto. O local ficou entupido de gente. Então, o que isso significa? Que eu entendo. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, do nosso ciclo, e entende que a nossa editora também é uma produtora de cultura, é justamente para que devagar, além do trabalho que a gente faz com a educação, para que devagar a gente possa levar livros às pessoas que têm, não digo que não tenham totalmente acesso, mas que não tenha essa conversa do livro, que o livro não é tão familiar. E aí quando a gente vai fazer um evento no Complexo do Alemão, em Manguinhos, no Jacarezinho, e aí a gente vê aquela criançada toda em volta manuseando livros e lendo poesia, eu acho que de alguma forma é uma mensagem que a gente dá como pequeno, como editora pequena, né, eu acho que é uma mensagem que a gente dá, que a gente está muito preocupado com, além de dar voz para os autores pretos, que esse livro realmente chegue na mão dessas pessoas. Né? E a gente tem que fazer uma lógica muito grande, porque produzir um livro não é barato, um livro individual ele é muito caro, e eu valorizo muito custear todo o processo do livro. Então, para quem está vendo aí, quer conhecer a nossa editora, a gente da editora Conexão 7, a gente não é uma editora que você deixa seu material, a gente cobra um valor e você paga para buscar, acabou. Não é assim que a gente trabalha. Isso eu vou dizer para você que é mais do que uma estratégia. Isso é uma intenção de que o autor, primeiro, tenha seu trabalho valorizado, de que o autor receba pelo seu trabalho, porque a gente paga um percentual para cada livro que o autor vende. E isso também é um chamamento, um convite para que esse autor vire parceiro da editora Conexão 7. Por quê? Todos os eventos que a gente faz, hoje você sabe, Pedro, é muito difícil a gente colocar um livro numa livraria, porque as livrarias não estão pagando. As livrarias, por exemplo, muitas das livrarias grandes estão fechando. Então a gente tem experiência, a gente trabalha com 2 pequenas livrarias, quando o autor faz questão que o livro vá para a livraria, a gente põe o livro lá, mas a gente tem plataformas digitais onde a gente divulga, rede social, depois até vou pedir para a Priscila escrever aí, colocar os nossos contatos, para que são maneiras que a gente tem da gente fazer um exercício para que a gente consiga pagar todos os direitos do autor em relação àquele livro. E para que o livro vire uma possibilidade daquele autor ir com a gente, divulgar o seu trabalho, para que pessoas conheçam aquele autor, e para que, de alguma forma, ele fale sobre a obra dele. A gente entende que, assim, ele se aproxima das pessoas e, de alguma forma, as pessoas também se aproximam dele. Não sei se eu respondi, não sei se eu respondi o que você perguntou. Eu acho que são os caminhos que a gente tem que construir. Isso eu posso dar um depoimento sincero aqui, né, sobre a sua atuação. Nós não conhecíamos pessoalmente antes de eu ser superintendente, né? E uma das primeiras coisas que você foi frequentar eventos da secretaria para abrir espaço para os seus autores, né? Então, você está lá batalhando sempre para eles estarem lançando livro nos eventos, está entrando, né? E assim, não é só aquela coisa,
Ah, batalhei, arrumei espaço, vai lá, né? Eu me lembro na Flip, organizando, puxa a cadeira, bota dali, trabalha na produção, chama a galera que está vindo, enfim, joga nas 11 naquele trabalho, assim, que a gente sabe, né? Que o nosso setor ele é carente de recursos, então não vai ter uma super mão de obra, né? Disponível para ajudar, para produzir evento, não sei o quê. É nós com nós mesmos ali. Então, assim, eu tenho bastante essa imagem assim de você, sabe? De um cara, né? De um editor, mas que está preocupado muito para além somente de arrumar locais e a distribuição do livro. Você está preocupado em receber bem o seu autor, em garantir, né, uma boa condição para ele, garantir um tempo de fala, garantir com que ele, né, se sinta confortável. Eu lembro lá da Aniele, você, né, protegendo naquele meio ali, enfim. Então, eu acho que você é uma pessoa muito comprometida com os autores, né? Então, assim, isso daí eu não tenho o que falar. Ô, Pércio, uma outra coisa também, que eu estou muito convencido, e isso, infelizmente, eu não tive tempo, né? E também nem estava nas minhas poder trabalhar, né, na secretaria, mas eu faço parte de um grupo, né, de um grupo de ativistas sociais que se chama Liga, que vai apresentar uma campanha coletiva para a cidade do Rio, né, uma campanha para a Câmara de Vereadores, e a gente está muito convencido de que inclusão digital é inclusão social, né? Várias pessoas que foram dar entrada no auxílio emergencial agora não conseguiram porque não tinham ou um celular de qualidade, né, uma ferramenta de qualidade, ou a maioria das vezes não tinha acesso a dados, né, de internet. A gente sabe muito bem que no Brasil é muito precário ainda, né, o acesso à banda larga. E aí a gente vai ver isso, essa exclusão toda, se dá, por exemplo, nos processos educacionais. Toda essa polêmica que teve agora com relação ao Enem, por não ter, né? E aí o seguinte, nós vamos defender uma proposta, né, que o município custeie internet gratuita em todas as comunidades do Rio de Janeiro, né? Só que não é internet do tipo aquela que tu bota 10 prata no cartão e tem acesso ao WhatsApp de graça, né? Tem que ser internet banda larga de qualidade para as pessoas poderem pesquisar, para as pessoas poderem produzir, para as pessoas poderem assistir uma videoaula, enfim, para ter um acesso de qualidade, né? Você acha que a inclusão digital é inclusão social? Você acha que a inclusão digital poderia ajudar a gente a fomentar uma nova geração de leitores e escritores? Ué, inclusão social é tudo. É tudo. É inclusão digital, é inclusão social, é inclusão educacional. A gente está passando um dilema gigantesco agora no município. Quando a gente passa, eu trabalho em realidades, né, que é privado e público. E aí no privado, automaticamente, quando começa a pandemia, a gente já tem aí um sistema voltado para atingir os alunos. Então a gente diariamente entra na casa dos alunos através do sistema. Por quê? Porque já existe uma identificação de que aquele aluno tem total condição de receber uma aula assim, dentro de casa. Uhum. E hoje a gente tem, dentro do município, e aí na realidade da maioria dos alunos aí, maioria de alunos do município, a maioria de alunos negros, que moram em situação, infelizmente, de muita dificuldade e dentro de favelas onde a falta de acesso é gigantesca, né? Então, assim, eu fico imaginando uma estrutura que, de repente, eu consigo dar para as minhas filhas, para elas assistirem aula naquele determinado horário, e eu tenho aluno que não é só a internet. Além de não ter internet, muitas vezes são 10, 12 pessoas numa casa de um cômodo. Uhum. Então, tomara que a internet chegue com política pública adequada, porque colocaram nas comunidades a UPP. Foi só a UPP. Cadê uma saúde de qualidade? Cadê cultura? Cadê lazer? Importante. Entra a UPP, e aí entra o Pércio com uma produção cultural e editora, e aí entra teatro, e aí entra 1 milhão de outras coisas. Então, eu acho que é super importante essa questão digital, né? Que se vocês... essa proposta de levar para as comunidades e levar para as comunidades uma banda larga seria sensacional. Mas é importante, é urgente política pública de qualidade. Sim. Eu tenho um aluno que mora do lado da vala. E aí eu fico pensando
Como ele vai assistir a minha aula, eu dando aula para ele de morfologia, explicando oração subordinada substantiva para esse aluno, se ele não tem nem condições básicas, entendeu? Então, qualquer trabalho, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, né? Sou coordenador de uma escola do município, qualquer trabalho, ele deixa de ser um trabalho verdadeiro se não houver, de fato, uma política pública decente para aquelas pessoas. E aí, você tira... vou te fazer uma linha do tempo. Você tira o negro da África, joga o negro no fundo do navio negreiro, aí você tira o negro do fundo do navio negreiro, joga o negro para a senzala, você tira o negro da senzala, aboliu dia 13, aí começa dia 14, uns vão para o cortiço, destroem os cortiços, para onde o negro vai? Para o alto do morro, para a rua. Então, quando eu falo de política pública, é a política pública também voltada para o homem preto e para a mulher preta, porque quem está ficando mais doente do Covid, porque pega transporte público, porque não tem saúde decente, porque não tem qualidade onde mora. E aí é muito importante essa questão do acesso à internet. É muito importante. Agora, tem que ter outras propostas para esses lugares. Claro, com certeza. E você vê aí, né? O bairro Jacarezinho não é o bairro que mais tem infectados pelo Covid, mas é onde mais se morre. Então você vê que quem sempre paga, né, o preço mais alto são os mais pobres, são os negros, né? São essas pessoas que você, como bem falou, né? Você fez uma trajetória aqui histórica dessa nossa desigualdade, né? Sempre de onde vinha para onde vai, de onde vinha para onde vai. Sempre, né? Você perdendo direitos, sempre perdendo, né? Acentuando mais, né, essas desigualdades. Então, você sabe, Pedro? Eu acho que as reparações históricas elas são fundamentais. E a gente está num momento muito difícil, né? Porque a gente está num momento de enfrentamento a isso, né? Porque a gente teve um período que se reconheceu várias dessas necessidades, só que hoje a gente a gente está vivendo um período que as pessoas, inclusive, naturalizam muita série de coisas, né? Porque eu, assim, acho que não precisa de muito estudo para eu perceber que eu nunca fui rico, sabe, Pércio? Não tenho grana, não tenho bem nenhum no meu nome, não tenho nada, né? Não tenho carro, não tenho apartamento, não sei o que. Eu tenho minha roupa e meus livros, né? Acho que é o que eu tenho. E mesmo assim, os livros eu gosto de libertar também, porque eu acho que se eles ficarem aqui, eles pegam muita poeira e eu começo a espirrar. Então não adianta eu ter muito também. Mas eu, assim, não precisa ir muito longe para perceber, né, que o meu amigo que mora do meu lado, que teve a mesma criação que eu, que estudou na mesma escola, que a gente frequentou as mesmas festas, que quando a gente chega de madrugada, é muito mais fácil ele tomar uma dura do que eu tomar. É muito mais fácil ele ser olhado, né? E as pessoas sentirem medo do que de mim. Então, assim, eu, pelos meus olhos verdes, por ser branco, eu já nasci com privilégios e eu tenho clareza desses privilégios, né? Isso não me impede de ter uma condição empática e me colocar no lugar do outro e saber que isso é uma condição histórica desigual e que, inclusive, pragmaticamente, o nosso país poder avançar precisa ser corrigida. Porque a gente tem que criar novas gerações, a gente tem que investir em educação, a gente tem que crescer como um todo, né? E na condição desigual que nós vivemos, a gente não vai conseguir crescer nunca. Porém, eu não precisa ser muito, né, estudioso para você perceber essas coisas. Quando a gente está chegando, quem é que toma dura primeiro? Quem é que, quando é abordado duas pessoas, a forma que aborda um e a forma que aborda outro, né? Então, eu acho que precisa se ter mais empatia, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de muita pancada, de muito retrocesso, né? De ver essas coisas acontecendo na prática, né? E eu acho que as pessoas estão se colocando muito pouco no lugar do outro, sabe, Pércio? Eu tenho algumas observações sobre isso que você falou. Eu entendo, Pedro, que a desigualdade social no Brasil é uma questão de opção. Não de opção de quem vivencia a desigualdade, mas é uma questão de opção histórica. Quem comanda esse país, as mesmas famílias que comandam a política do país, que comandam as telecomunicações, essas famílias
escolheram e entenderam que o Brasil tem que ser um lugar de miséria. E aí, infelizmente, essa miséria, essa desigualdade, ela está associada ao povo preto. Não tem como fugir disso. E isso é um debate que não é todo mundo, como você falou. Eu conheço a minha situação de privilegiado, porque sou branco, porque tenho olho claro, né? Mas não é todo mundo que se coloca empático nessa situação, nessa condição. E muito mais do que isso, além da desigualdade social, o racismo também é uma escolha muito dura. Por que é uma escolha muito dura? Porque ninguém te ensinou, Pedro, e aí eu estou falando com muito respeito a você, ninguém te ensinou e você não teve que descobrir que era um homem branco. Ninguém te ensinou a ser um homem branco. Né? Ou um belo dia você, caramba, eu me descobri, e eu não falo só por mim, porque eu nunca gosto de falar individualmente, sempre em nome de um coletivo, porque para eu poder estar aqui conversando com você hoje, muita gente teve que morrer, muito sangue teve que rolar nessa terra para que eu tivesse essa liberdade para estar falando com você aqui. Eu entendo que essa estrutura do racismo, essa estrutura da desigualdade, tem se falado muito em racismo estrutural, mas é uma crescente, por mais que a gente lute, que tenha muito embate, que tenha muito... Existe uma formação no Brasil em relação a isso. O Brasil não conhece a sua história. O Brasil não conhece... eu entendo que o povo, todo o povo, para evoluir, para crescer, ele tem que conhecer a sua história. E a partir do momento que o Brasil nega a importância do homem e da mulher preta na construção desse país, eu costumo dizer que é um país que não conhece a sua história. Então a gente tem... claro que, se eu te falar que hoje eu tenho as mesmas dificuldades que meu pai teve, que meu avô teve, que meu bisavô teve, que a minha ancestralidade teve, é claro que isso não é verdade. E eu espero que, sempre que eu me coloco como um elemento de luta por esse lugar, eu me coloco, além de olhar para a minha geração, eu estou olhando para as gerações futuras. E aí, quando você faz para mim essa pergunta que fala sobre essa questão da desigualdade, eu te afirmo que, além de ser uma escolha de quem tem o poder no nosso país, é de uma burrice absurda. Porque se você, Pedro, só pensar assim, olha, no mundo para mim não existe ninguém, só existe eu, a minha esposa, os meus pais e os meus filhos. Se você pensar só em você, você vai perceber que até pensando só em você, se o outro tiver condição de crescer, de ter um emprego, de ser respeitado pela sua orientação sexual, de ser respeitado por ser mulher, porque a gente vive num país de tanto troglodita que a mulher sofre assédio e dizem que a culpa é dela, porque estava com a saia curta. A gente estava falando da Manuela aqui, né? Não é? A gente vive num país que naturaliza. Então, quando a gente fala assim, ó, racismo estrutural, Pedro, eu não quero dizer para você que nenhum de nós, nem você, nem ninguém que está na nossa live aqui ouvindo a gente, ninguém vai chamar ninguém de macaco. Ninguém. Isso aí, a gente dá um outro nome. Mas o racismo estrutural, ele não é um pilar, ele é um chão. Imagina, todo mundo pisa em cima daquele chão. Você, eu, todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Esse chão, ele é transformado de que forma? Ele é tão cruel que ele faz... vejam bem, não estou falando de racismo reverso, tá? Mas ele é tão cruel que ele faz com que o próprio negro se sinta inferiorizado. E muitas vezes, ele se pegue pensando, olha a crueldade, isso já aconteceu comigo. Ele se pegue pensando em relação a um outro preto, aquilo que ele mesmo sofre. Você entende? Uhum. Por exemplo, levei a minha filha no Jardim Botânico para fazer uma ultrassonografia abdominal. Estou dando só um exemplo individual, mas eu não gosto de falar de individual, gosto de falar do coletivo. E aí a gente ficou dentro da salinha, entrou uma enfermeira, ligou o ar-condicionado, ligou a máquina, tirou a blusinha da minha filha, passou o gel na barriguinha dela e saiu. E aí ficou muito fria a sala. E eu já impaciente com a chegada da médica, aí me entra uma mulher preta. Entra uma mulher preta. Meu pensamento imediato era de perguntar para ela assim, a médica vai demorar?
e ela era médica. Você percebe? A escolha de eu ser preto e não me ver como alguém de sucesso, ela é tão cruel que essa é uma escolha feita pelas famílias que dominam esse país há mais de 500 anos. Essa é uma escolha feita por uma sociedade que muitas vezes diz vidas pretas importam, somos todos maju, nananana, mas que na sua raiz tem um olhar de preconceito em relação ao outro. Na raiz naturaliza, né, essa estrutura desigual, né? Entendi. É isso aí, naturaliza. Então, eu digo para você, esse exemplo que eu te dei, isso é que é um racismo estrutural. Né? Ninguém aqui vai chamar ninguém de macaco, mas eu acredito nisso. Mas nas nossas ações do dia a dia, naquilo que sutil, a gente, né, pensa, as estruturas é mais sutil. São mais sutis, né, Pércio? É mais sutil. E assim, tá cheio de bizarro aí também, entendeu? Né? Mas essa é mais sutil. Muito. Essa é uma forma, né, de dominação muito mais perversa e muito mais eficaz. Né? É uma falsa ideia de uma democracia racial, né? Somos todos iguais. A gente vê, eu fiz aniversário essa semana e assim, e aí muitos amigos têm me ligado para falar para tirar dúvidas, né? Amigos brancos, né? Tem um professor de história, meu irmão, Rodrigo Magalhães, um beijo. Ele me ligou e falou: Pércio, ele tem canal. Pércio, eu não sou preto, eu sou branco, mas eu fiz um desabafo aqui, eu quero te mandar esse desabafo. E só vou postar se você autorizar. E aí ele falou assim, coisas maravilhosas. Mas aí a gente tem que... E ele teve um cuidado de falar da história, de falar do negro em África, de falar da importância do continente africano, do desenvolvimento do nosso país. Né? Então, ele criou ações propositivas para se falar do preto. Eu acho muito bom. E eu acho que quando você me convida para vir para a sua live, naturalmente você me conhecendo, sabendo que eu sou um Pércio professor, que eu sei que de alguma forma eu tenho influência sobre aquilo que eu falo para algumas pessoas que me seguem, eu sei que você sabia que eu ia falar sobre isso. Então, mais uma vez, eu te agradeço por me dar esse espaço para estar falando isso aqui. Então, nesse tempo, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu queria deixar um convite para você. Quando voltar a pandemia, porque você falou aqui, inclusive, das livrarias, né? Falou que é difícil ter livraria. E a gente sabe que a livraria, para fazer um lançamento, ela cobra, né, geralmente, aí, de 40%, 50% do preço de capa, né? E eu queria... 70%, algumas. 70%? 70%, algumas, porque assim, eu esqueci de falar de um projeto nosso, né, que você já participou, a Casa da Literatura, mas que antes da pandemia estava funcionando a todas as quintas-feiras na biblioteca e que após a pandemia vai voltar a funcionar. Então, se você tiver com livros para lançar autores, ou então quiser fazer relançamento, bate-papo literário, programação com essa galera, vem fazer com a gente lá na biblioteca, que a gente não cobra nada, né? Não tem preço de capa, não tem nada. O que a gente pede é que você faça uma doação simbólica de alguns exemplares para o acervo da biblioteca, entendeu? Então, eu estou preocupado que eu estava esquecendo de te falar isso, né? E eu queria deixar para os teus autores. Não, ótimo. Galera. A gente, quando começou a pandemia, a gente já estava com 12 livros para serem lançados. Inclusive, a gente ia fazer um trabalho lá na Casa da Marielle, que o mês de março foi o mês da Casa da Marielle. Dia 28 a gente teria lançado Voz da Resistência lá. Mas aí, quando para tudo, a gente está com vários livros para ser lançado. Por quê? Porque a gente tem isso, do lançamento presencial. A gente não simplesmente pega o livro e vende para o autor. A gente gosta de estar com o autor, de fazer com que o autor se sinta do nosso dia a dia, da família Conexão 7. Pércio, está convidado, tá? A gente está à disposição para você. Eu queria falar sobre outras coisas, mas é papo para a gente marcar depois outra conversa. Queria falar com você sobre Flip, sobre essa proposta da Flip agora com a Elizabeth Bishop. Queria falar, enfim, sobre mercado editorial. Vamos ver se a gente marca um outro papo depois que o Instagram já está cortando. Vamos sim. Já está ali. Eu queria, meu irmão, assim, de coração, te agradecer, te mandar esse grande beijo, agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Lembrar o seguinte, quem chegou por último, que essa live vai ficar salva lá no meu IGTV, tá, Pércio? Então, se alguém quiser acessar, quiser dar uma olhada, enfim, e manda um beijo para a galera aí. Aproveita o... Obrigado, um beijo. Um beijo para todos. Espero, de alguma forma, ter contribuído aí com
com a minha fala hoje. Pô, Tá? contribuiu pra caramba. Valeu, eu gostei Pedro. muito, assim, foi um papo bem sincero, entendeu? Você é um cara, né, muito carinhoso, muito, né, acolhedor no jeito de falar, mas que não deixa de falar aquilo que é importante, aquilo que precisa ser falado. Queria também chamar a Priscila para a gente depois bater um papo também, a gente começar a continuar esse papo aí com a Conexão 7. E você também, a gente chama alguns autores para bater um papo. Ok, a gente tem um grupo bem legal. Você já conversou com a Priscila, tem o Igor, que vai estar hoje amanhã com a Cíntia na Conversa Literária. Bacana. Tem, assim, muita gente que a gente pode te indicar depois, só você pedir, que a galera vai estar junto aí. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, hein? Grande abraço, Tá? pessoal. Obrigado. Beijo para todo mundo aí. Eu que te agradeço. Obrigado, meu irmão.